Oi, eu sou Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga, sou pós-graduada em Psicologia do Esporte, em Práticas Institucionais, além de um monte de outras graduações e cursos aí no meio, e estou aqui com vocês na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos a oportunidade de falar com uma fabulosa cirurgiã dentista, que é a doutora Fernanda Colombo. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Por favor, queria que você falasse para os nossos internautas um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e que momento da sua vida, se foi antes ou no ensino médio, que entre tantas opções de humanas, exatas, biológicas, você optou pela profissão de cirurgião dentista, ou se teve influência dos pais, sei lá, avós, tios, essas coisas assim. Certo. Eu sou natural de São Paulo. A minha paixão pela odontologia nasceu aos 11 anos de idade, no momento de dor. Eu tive um problema dental e eu achei fabuloso entrar no consultório dentário com um problema e sair sem. E a partir daquele momento eu sempre dizia, quando as pessoas perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu sempre dizia dentista. E foi uma paixão de criança que evoluiu na fase adulta e eu sempre tive muita certeza que eu queria isso para a minha vida profissional. E ao decorrer dos estudos, né, já na graduação, eu desenvolvi alguns critérios pessoais, por exemplo, a humanização, né? Eu busco sempre fazer o atendimento aos meus pacientes com extrema humanização. É um diferencial. Sim, eu procuro sempre personalizar aquele atendimento. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, sabe, Kendi? Ao final do tratamento. E as pessoas me falam isso. Eu passo um protetor labial. Porque o cirurgião dentista afasta o lábio para um lado, para o outro, e isso acaba às vezes provocando algumas pequenas rachaduras que fica sensível no dia seguinte. Eu passo isso e eu achava que alguns colegas chegaram até a me indagar, dizer, isso é uma frescura, é um gasto desnecessário. Eu não acho desnecessário e alguns pacientes já me ligaram perguntando qual é o protetor labial que eu uso, porque eles querem usar no dia a dia. Sente frio por causa do ar-condicionado? Tem uma mantinha. Tem almofadinhas personalizadas para colocar e não ficar com aquela... Legal. Dependendo do horário. Então, assim, alguns pacientes que chegaram até o consultório com alguns traumas, medo, motor, dor, alguns desconfortos, e eu tento mudar isso com coisas simples. Por exemplo, não quer ouvir o barulho do motor? Nós temos um fone, eu coloco a música que você quer ouvir. Eu coloquei recentemente uma televisão no teto, eles assistem a série que eles preferem agora. Então são coisas que vão distraindo o paciente para que ele possa relaxar naquele momento do atendimento e tirar um pouco disso, né, desse trauma, né, que alguns, ou a grande maioria da população brasileira tem aí com relação ao atendimento odontológico. Maravilha. Quando você falou dos 11 anos, não tinha aquele pessoal da classe que falava, mas você vai ficar sentindo o bafo dos pacientes? Tinha pessoal falando isso? Tinha. Eu tenho nojo. Nunca tive. Eu acho que realmente alguns profissionais, né, grandes histórias que eu já ouvi, isso parte de uma essência, além do desejo, né, da gente de querer fazer, de querer executar. E eu estou ali exatamente para corrigir isso, né? Aquele paciente que me procura com um mau hálito, ou com algum problema, né, sistêmico que gere essa halitose, eu estou ali exatamente para poder cuidar, para poder tratar e tirar ele. E isso para mim é um prazer. Tirar a dor, aliviar, resolver, tratar, devolver a estética, devolver o sorriso. Pacientes choram na cadeira. A autoestima da pessoa. Exatamente. Quando se olham no espelho e veem o antes e o depois, muitos choram. E aquilo me emociona, né? Porque eu acho que é isso que eu disse, é a humanização. Muitos falam, não tem que se envolver. Não tem como, é lógico que a gente não pode 100%, né? Tem hora que a gente precisa desligar, curtir a família, um final de semana. Mas não tem como a gente não ter a mesma expectativa muitas vezes. O paciente tem uma expectativa de ter o sorriso dele de volta. Muitos perderam todos os dentes, sabe-se lá qual foi a razão, se foi uma doença de origem bucal ou se foi um acidente. E aí eu tô ali como alguém que ele escolheu
para devolver, reabilitar, devolver o que ele preza como um cartão de visitas, né? Que é o sorriso dele. E eu me sinto muito feliz quando eles me escolhem para isso, então eu dou sempre o meu melhor. Maravilha. Você me fez lembrar, acho que a primeira vez que eu entrei no dentista, eu tinha acho que 10 anos de idade, porque era no ginásio só. No grupo que era municipal não tinha dentista, no ginásio sim. Eu lembro que eu fui e tinha que fazer umas obturações, e você ia um dia antes, ele colocava uma borrachinha, você doía com ela, doía a beça, mas era para separar os dentes lá. Sim. E quando ele via que o dente não dava nada, era aquele alicate grandão lá que era usado para tirar. A poltrona também não reclinava, mas era o que tinha. Sim. E ao longo do tempo, bom, já tinha, graças a Deus já tinha a anestesia. Né? E depois eu assistindo muitos filmes aí, principalmente antigos aí, eu falei, puxa vida, e quando não existia anestesia? Aí fui pesquisar sobre anestesia e eu vi que foi um dentista que acabou inventando anestesia, né? Ele viu que determinados pacientes era muito difícil para segurar, principalmente crianças. Então ele descobriu que vai uma reação só de potássio, chega no hipotálamo e devolve como dor. Falou, puxa, se eu conseguisse bloquear isso daí, aí eu conseguiria. Então depois aí surgiram vários tipos aí de anestesia que hoje a medicina usa largamente em tudo. Sim. Né? Mas foi um passo muito importante. Sim. Você imagina se não existisse anestesia para você Exatamente. tratar seus pacientes. É duro, né? Com certeza. Porque dizem que a dor do dente é maior do que quando você tem uma dor assim em alguma outra parte do corpo. Sim. Com osso, essas coisas assim, né? Foi classificada como uma das maiores dores, né? Sim. Eu não me recordo se é em segundo ou em terceiro lugar, né? A primeira dizem que é a dor de cólica renal. E logo depois vem a dor de dente. E realmente tem situações que as pessoas chegam já querendo tirar o dente, vamos resolver, tira, né? E não, né? Lógico, o dente é um órgão, né? Então a gente, como profissional, né, eu oriento, explico que eu vou remover aquela dor, que a gente não precisa estar extraindo o dente, estar removendo, conscientizando, né? Porque Sim. já vem também de uma história, né? Mais antiga, né? Que as pessoas tinham dor, iam lá e resolvia o problema removendo o dente, né? Então, isso gera tantos outros transtornos, né? Na casa dental. Então, e muitos materiais foram sendo substituídos, né? sim. Eu lembro que qualquer obturação que se fazia, eles colocavam amálgama. Hoje já não é mais, né? Hoje em dia já temos materiais mais estéticos, né? A durabilidade da amálgama realmente ela Mas ficava aquela cor diferenciada. Sim, e aí a estética não era tão evidente. Exato. E hoje em dia a busca pela estética chega a ser até um pouco, em algumas situações, um pouco absurda, né? Então a gente também, como profissional, tem que ter uma certa coerência de orientar o seu paciente, né? Okay. Quanto à cor, quanto a coisas que são desnecessárias, né? Tá. Você já ouviu falar que antigamente o pessoal colocava ouro nos dentes? Já ouvi. Sim. Hoje já não faz mais, né? Não, algumas pessoas, né, de outros países, principalmente o pessoal da Bolívia, né, eles têm isso ainda como algo bem, como que eu posso dizer? De tradicional. Isso, bem tradicional deles. Que vieram de terem dos povos isso, antigos, né? Ah. Então, ainda se vê muito entre eles, mas assim, no é nosso duro. dia a dia não é tão comum. Alguém se assaltado em São Paulo e o ladrão descobrir que o dente é de ouro, né? Também, verdade. Interessante. E a profissão de dentista também, não é que terminou a faculdade e fica tranquilo, você tem que os materiais vão mudando, sim, as técnicas também vão sendo melhoradas, então sim, você constantemente tem que estar aprimorando congressos e tudo mais, né? Sim, exatamente. Eu acho importante, né, a graduação, ela te dá uma direção, mas você sai de lá literalmente um recém-formado clínico geral, né? Para a escola da vida. Sim, eu falo para muitas estagiárias que passam, né, pela minha clínica, fazendo estágio, que assim que se forma, o ideal é fazer um curso que a gente chama Clínica Odontológica Integrada.
onde você vai passar 2 dias da semana, no mínimo, de 2 a 3 dias, estudando um pouco de todas as especialidades. Vai chegar um caso para você fazer um planejamento, um plano de tratamento, tudo que o paciente João precisa para poder ter saúde bucal, para reabilitar. Então você vai aprender a planejar casos. E é bacana, né? Eu falo que o clínico geral ele conhece um pouco de tudo, mas na verdade ele não se aprofundou em nenhuma delas. Mas é importante no dia a dia, porque aí você vai se identificar com a sua especialidade. Eu fiz isso, depois eu fiz especialização, sou especialista em endodontia, que é a parte de canal. Perfeito. Fiz atualizações na área de cirurgias, periodontia, implantes, um pouco de tudo para conhecer. E hoje em dia eu atuo, né, graças a Deus, com bastante segurança nessas áreas, e aquelas às quais a gente não tem tanta habilidade, eu tenho profissionais na clínica, especialistas, para cuidarem dos meus pacientes. Perfeito. Tem alguns casos que a pessoa entra lá, se abre a boca e fala, vai ser difícil. Que eu fale? Tem. Tá, porque tem tratamentos mais demorados também. Mas né? eu gosto de desafios, né? Eu falei isso para um paciente. E eu acho extremamente importante que o paciente consiga compreender que as coisas levam tempo. Da mesma forma que levou um tempo para acontecer na boca dele de ficar daquele jeito, Sim. vai levar um tempo para a gente poder reabilitá-lo. E alguns sentam, fazem o implante agora e querem a prótese amanhã. E assim, não dá, tem coisas que não dá. Eu falo que biologia não é matemática. Sim. Não é uma ciência exata. Eu preciso de respostas que o seu organismo vai me dar. E ao longo do tratamento eu vou recebendo essas respostas e vou trabalhando no meu planejamento. Então assim, casos mais extensos que duram 1 até 2 anos para a gente poder ter o 100% concluído, eu preciso contar muito com o paciente. E eles, no meio do caminho, 99% fica ansioso e quer para ontem. Sim. E aí eu tenho que aprender a trabalhar esse lado. E tem aqueles lá, eu vou ter que viajar, eu tenho que antecipar. Tem esse caso. Sempre aparece uma viagem no meio de algum tratamento. Eles começam daqui a 1 mês, falam, olha, eu queria ir viajar com os meus dentes. Eu falo, meu Deus, não foi isso que nós combinamos. Mas eu procuro apresentar no plano de tratamento maior clareza, né, para deixar bem clara a minha honestidade quanto profissional, que as coisas, né, eu posso estipular um prazo, mas a gente pode ter intercorrências nesse prazo. Por exemplo, tem pacientes que, por algumas razões, acabam faltando muito e desmarcando muito as consultas. Não adianta eu planejar que em 10 meses eu vou fazer uma reabilitação e esse paciente falta por mês 2, 3 consultas. Então eu não vou levar 10 meses. Exatamente. E aí, só que essa compreensão é o que eu tento buscar deles, né? Certo. E vou continuar insistindo. Maravilha. Doutor, não usa mais dentadura, né? Usa sim ainda. Ainda tem? Uhum. Tem casos que tem? Não, não com a frequência que se tinha antigamente, certo. né? Porque não se tinha opções que nós temos hoje, como nós acabamos de falar da evolução, né? Mas ainda tem pacientes que não podem, por razões biológicas mesmo, ou financeiras, usar uma prótese sobre implante. Aí temos que fazer a dentadura móvel. Ok. No caso da prótese, né, quando você vai tirar o molde, por exemplo, né, ainda é feita aquela forma, né? Sim, moldeira, molde. Isso, mas logo a impressora 3D vai substituir isso, né? Sim, já temos aí no mercado, né? Essa evolução maravilhosa, mas ainda eu acho que o custo-benefício para alguns lugares, para a gente apresentar isso para o paciente, ainda não é uma realidade. Mas eu acredito que dentro de pouco tempo, aí mais alguns anos, como um implante, né? Era uma coisa muito distante, aparelho. Eu, quando era criança, falar em aparelho era só para quem tinha uma condição financeira muito, né, superior à que eu tinha. Então eu não usei aparelho quando eu era criança, eu fui usar depois, quando eu já estava com 21 anos de idade. Mas vai se tornando uma realidade diária para toda a população, né? Conforme vai avançando. Ok, tá ótimo. E a gente falou aí da necessidade de uma atualização constante, né? Sim. Interessante. Necessário. Tem alguma particularidade que você gostaria de falar, algum caso diferente, assim, que você chegou e falou, ixi, esse daqui vai ser um grande desafio. Eu estou com certeza ele vai estar assistindo, eu vou falar ele, não vou falar o nome, mas é um desafio nosso. Nós já sentamos por algumas vezes, né? E ele mesmo me disse, meu caso é complicado. Algumas pessoas não querem. Parafusos, coisa? Tem um pouco de tudo. Certo. Mas vou falar, tá gravando. Eu vou conseguir. É um desafio. Tá certo.
E nós iremos conseguir. É o que eu converso sempre com esse meu paciente, que eu preciso da paciência, do controle da ansiedade dele, e eu estou dando o meu melhor. E ele tem visto isso. Não, isso é bacana. Doutora Fernanda, por mais que haja evolução, e por mais que a gente tenha aí muita facilidade na compra de tanto o creme dental quanto a escova, muita gente negligencia isso daí, né? Então eu queria que você, embora seja o básico, né? Mas para deixar registrado, o que as pessoas precisam, o que é o recomendável, desde que acorda. Sim, o recomendável é que a gente tenha a remoção da placa bacteriana de toda a nossa cavidade bucal. Quando a gente fala em escovação, as pessoas agregam isso somente a dentes, né? E a gente tem a língua também, que eu falo que é um tapete, né? Que a gente tem ali as papilas e os resíduos, eles acabam entrando ali por entre as papilas, e a gente tem que fazer a higienização da língua, evitar a litose, a famosa saburra lingual, que é aquela parte que fica esbranquiçada ou amarelada, principalmente nos fumantes. Então, assim, o ideal é a remoção adequada da placa bacteriana. Como é feito isso? Uso de fio dental ou fita dental, escova dental. Aí a gente acaba usando, né, a perfumaria aí de um bom creme dental, um enxaguatório sem álcool de preferência. Quantas vezes? A quantidade de vezes de escovação não quer me dizer muita coisa, eu preciso de qualidade. Eu pego um paciente que escova o dente 3, 4 vezes ao dia, mas ele não faz a remoção completa dessa placa bacteriana, ele vai ter pontos, né, na boca, meio que isolados, que ali vai estar acabando desenvolvendo algumas doenças, como gengivite, cárie. Agora, eu pego um paciente que uma vez por dia, ele para em frente ao espelho, ele faz a faxina bucal completa, removendo a placa, ele tem uma probabilidade muito menor de desenvolver essas doenas, né? Okay. Então, o ideal é consultar cedo, um cirurgião dentista para que ele faça essa técnica com você. E aí, de manhã, após as refeições, terminou o café da manhã, depois depois do almoço, depois do jantar. Sim, eu falo que a noturna é a mais importante, é a noturna, né? Porque a gente vai dormir, então a gente realmente vai ficar sem comer nem beber nada, fazer essa faxina bucal completa. Sim. É o que eu falei, às vezes durante o dia a pessoa não tem aquele tempo hábil de fazer uma faxina completa. Ela pode fazer depois das refeições e à noite antes de dormir fazer essa faxina completa. Sim. E mesmo assim, terminou de jantar, aí depois come um pudim, alguma coisa, aí escova de novo. Sim. Tá perfeito. Então, Fernanda, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e os seus contatos também. Tá joia. A minha mensagem é basicamente essa, né? Aqueles que exercem a sua profissão com amor têm o seu retorno garantido. Eu exerço a odontologia com muito amor. Os meus contatos, meu WhatsApp 11 9 4660 9784. Telefone fixo 11 também 2281 7211. Meu Instagram @d de dado, R de rato, A de amor, Fernanda Colombo, tudo junto. Ok. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Espero que você volte outras vezes para nos brindar com essas informações aí e votos realmente de muito sucesso. Muito obrigada, eu agradeço. Ok. Internautas, com os agradecimentos então à doutora Fernanda Colombo, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.